Olá, meu nome é Gabriela, eu sou da equipe de marketing e da equipe financeira da Ecombox. E no vídeo de hoje vou explicar como funciona a nossa planilha de precificação. Ela foi feita para auxiliar novos empreendedores do ramo de e-commerce a precificarem seus produtos. Essa planilha serve para precificação em site próprio ou nas plataformas de marketplace, Shopee e Mercado Livre. Ela está disponível no nosso site e o link de acesso está na descrição desse vídeo. Bom, a primeira regra para utilizar essa planilha é que devem ser preenchidas todas as células que estão em azul, em especial as que têm as colunas quantidade e valor. Essa planilha ela tem como objetivo levantar todos os custos relacionados diretamente à venda do produto. Entendendo que cada administrador tem um método de calcular custos, alguns diluem custos operacionais nos custos dos produtos e outros não, nós deixamos alguns espaços para inserir outras fontes de custos para abarcar as especificidades de cada negócio. Então, por exemplo, se o seu negócio tem um custo adicional de mão de obra, por exemplo, para embalar esses produtos, e você tem essa métrica de em quanto tempo essa pessoa embala, qual o custo disso, você pode colocar nessa aba Outros, para entrar na planilha de acordo com como você organiza o financeiro da tua empresa. Bom, começando com a calculadora de venda no Mercado Livre, a gente vai colocar aqui um exemplo bem básico. Vamos começar aqui com um exemplo bem básico de produto, que é a camiseta branca. Em custo direto e indireto de compra ou fabricação, a gente vai colocar quanto daquele item a gente vai vender naquele anúncio, e em valor a gente vai colocar quanto a gente paga naquele produto. Então, digamos que eu pague R$ 20 nessa camiseta, o custo direto e indireto. Então, digamos que, por exemplo, o frete desse produto, eu compro 10 camisetas por vez e cada frete me custa R$ 10. Então, eu tenho um custo indireto de R$ 1 por camiseta para adquirir cada uma delas. Embalagem. Aqui eu vou colocar qual embalagem e quanto eu pago nela, qual eu vou usar. Tem aqui a lista de todas as embalagens disponíveis hoje na Ecombox. Digamos que eu use a embalagem de 21 por 11 por 3, uma unidade que eu pague 60 centavos nela. E assim a gente vai preenchendo. Etiqueta, por exemplo, a gente normalmente usa duas, 3 centavos por etiqueta. Demais insumos, a gente usa a fita adesiva, digamos que a gente use a fita adesiva marrom para fechar essa caixa e que eu tenha feito as contas. Uma maneira de fazer essa conta é saber por rolo quantas, quantos pedidos eu consigo embalar. Então, digamos que eu pague 10,50 em cada rolo e eu consiga. Cada rolo depende de quantos metros, né? A princípio, nossos rolos têm, salvo engano, todos têm 300 metros. Então, um único rolo de fita, ele rende bastante. Então, digamos que eu consiga embalar 300 etiquetas, 300 pedidos com esse único rolo. E aí me custa 4 centavos, esse item. Taxa fixa do Mercado Livre é uma coisa que a gente vai deixar para preencher por último, porque a gente começa num cálculo circular. A taxa fixa depende do valor de venda, só que o valor de venda depende da taxa fixa. Então começa a se tornar uma coisa cíclica e é por isso que a gente vai deixar por último. A taxa do Mercado Livre, se vocês observarem, tem uma série de comentários nessa planilha. Esses comentários, eles buscam ser claros sobre o que deve ser preenchido em cada item, para que não tenha que ficar voltando nesse vídeo para preencher e etc. Então você vai entrar nesse link que está aqui no canto do comentário e vai ver qual que é a taxa do Mercado Livre para a categoria do produto que você quer vender. Então, digamos que o produto que eu estou vendendo tem uma taxa fixa de 16,5%. Digamos de novo que eu estou pagando uma alíquota de imposto de 5%, e por vezes o Mercado Livre ele cobra um valor de frete para oferecer frete grátis em alguns produtos. Salvo engano, só se for acima de 79, e aí então se tiver essa taxa você preenche aqui. Então digamos que é, sei lá, R$ 10 essa taxa.
Em outros, você vai preencher tudo aquilo que você acha que é um custo desse anúncio, o que vai te custar, mas que de alguma maneira não está contemplado aqui, que é específico da sua empresa, da maneira que você administra. Então, eu vou colocar aqui como exemplo mão de obra. Digamos que eu tenho um funcionário para embalar esse produto e que ele embala 10 mil pedidos por mês. Eu coloquei mil, não, é 10 mil. E que ele me custa, vai, R$ 2.000 por mês. Então, ele me custa, para cada venda que eu tiver nesse anúncio, 20 centavos. Lógico que a conta pode ser mais complexa, você pode levar em conta vários outros custos dessa própria mão de obra, mas enfim. Em outros dois você também pode colocar outro custo e a margem de lucro que você acha que dá para ter. Então vou chutar aqui vai 20%. Por que ele não deu o valor de venda? Por causa daquela taxa fixa do Mercado Livre. Aqui você vai ter que encontrar o que está correto. O que eu quero dizer com isso? Aqui a soma está dando mais ou menos uns R$ 30, mais a taxa de lucro, então a gente sabe que vai dar mais ou menos mais de R$ 30. Eu vou chutar entre 29 e 79. Deu 76, está correto. Digamos que eu tivesse chutado 12,5 e 29. Deu 65, a gente já viu que está errado. O valor de venda não está entre 12,5 e 29. E aí a gente só vem e troca. E aí, digamos que, sei lá, e aí você pode continuar usando essa planilha à sua maneira. Digamos que você acha que não dá para vender a R$ 66, então você vai reduzir a tua margem de lucro, você vai, sei lá, rever teu fornecedor para pagar menos, sei lá, R$ 16, enfim. Então, a partir disso, você pode ir vendo quantos por cento cada custo tá puxando do teu lucro, o que que tá dando, o que que não tá dando, e ter um panorama um pouco melhor do que está acontecendo. Bom, fazendo a calculadora de venda agora na Shopee, fazendo esse mesmo cálculo, a gente vai repetir aqui todos os itens que se repetem, que são os óbvios, né? Então a gente vai colocar uma camiseta ao custo de R$ 21, a gente usa uma embalagem ao custo de 60 centavos, que é a 21 por 11 por 3, duas etiquetas por 3 centavos, usamos fita e ela rende 250 pedidos, a 10,50 cada rolo. E aqui que acontece a diferença. Aqui você vai preencher se esse anúncio está no programa de frete grátis ou não. Vou colocar que sim, e aqui ele já vai calcular as taxas. Aqui é os mesmos 5% de imposto. E aí aqui algum custo de frete, se tiver, se for teu, e se não, você mantém a zero. Esses mesmos outros custos, vão colocar a mesma mão de obra, que embala 10 mil embalagens por mês, a um custo de R$ 2.000 por mês. Aqui outros a gente não preenche e eu quero vender de novo a uma margem de 20%. Prontinho, a gente tem o nosso valor de venda na Shopee tendo 20% de margem. Por último, a gente vai falar das especificidades para calcular venda em site próprio. Então, eu já preenchi aqui tudo aquilo que se repete de novo para a gente não ficar discutindo a mesma coisa várias vezes. E então, até aqui é tudo igual, na verdade até imposto, né? Quando chega em taxa da plataforma, aqui você vai colocar caso a plataforma que você usa cobre uma porcentagem em cima da venda, em cima de cada venda. Tem plataforma que faz isso. Vou citar aqui que a plataforma que eu uso cobre uma taxa de 2%. Se não cobrar nada, você mantém a zero e tudo certo. Aqui tem taxa de pagamento considerada maior. Qual que é a questão? Normalmente, você vai ter uma intermediadora de pagamento e essa intermediadora, ela vai ter diferentes taxas para diferentes formas de pagamento.
Então, vou chutar aqui que Pix ela cobra 2%, cartão de crédito ela cobra 5% e boleto ela cobra R$ 1, vai. Já está configurado aqui, geralmente Pix e cartão de crédito é por porcentagem em cima do valor da venda e boleto é por valor absoluto. Então, aqui a gente vai ver, mais ou menos, a gente começa por um chute. Essa é mais ou menos a mesma questão do Mercado Livre. A gente vai chutar aqui o que, que a gente acha que tem a maior taxa de venda. Aqui, das três, a que tem maior taxa de venda está sendo de fato cartão de crédito. Então, o meu primeiro chute já deu certo. Se eu tivesse chutado Pix, na verdade era só eu vir e corrigir aqui. E pronto, simples assim. Isso é importante, entender a lógica. Tem muitos sites, por exemplo, que colocam desconto para pagamento em Pix. Eu acredito que seja exatamente para igualar essa questão. Porque como o teu lucro ele depende do valor de pagamento, você pode dar, por exemplo, 3% de desconto no Pix e aí o cartão de crédito vai sempre ser a margem a taxa de pagamento que você vai considerar na hora de precificar, porque aí você está tentando igualar esse custo para dar uma simplificada no processo de precificação. Então é basicamente isso. Nós da Ecombox agradecemos sua atenção e convidamos você a acessar nosso site. Lá você encontra outros conteúdos como esse. Pode assinar nossa newsletter e receber por e-mail para ficar por dentro dos conteúdos dessa área. A Ecombox está aqui para te ajudar a construir o seu e-commerce do zero.